Olá, tudo bem com vocês? Gente, que alegria, mais um podcast aqui. Olha, só quem organiza, quem apresenta, quem tá junto aqui que vê para chegar nesse momento como a gente se programa, como monta tudo. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal PilarCast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, eu já estava querendo bater esse papo com o Diogo Livreiro, que tem uma história incrível para contar para a gente, na sua trajetória nessa luta pelo livro, pela literatura, pela cultura. E eu começo hoje com um Ide em Prosa em Poesia. Esse aqui é um trabalho, esse aqui é um livreto, mas um livreto que me deixa muito feliz, muito orgulho desse livreto. Isso foi um trabalho que o Clube do Livro Pilar realizou com as mulheres do Nordeste. Nós alfabetizamos, gente, algumas mulheres lá, uma faixa de 15 mulheres, através desse trabalho. E depois uma delas, a coordenadora, produziu junto com o grupo esse livreto, que são provérbios em literatura de cordel. E aí vou deixar para vocês aqui o 9, olha que legal. Queres tu a perfeição, busque a sabedoria. Ela prepara um banquete e espera que tu aceites. Desfrute de tais iguarias. Que bacana, né? E elas vêm trazendo aqui todo, no livreto todinho, esses provérbios em cordéis. Bora lá então para o nosso convidado, Diogo. Prazer de estar aqui com você hoje. Quero me desculpar, atrasamos um pouquinho. E quero agradecer já pela sua disponibilidade nesse dia da gente estar batendo esse papo tão importante e tão bacana. Pode aí se apresentar para a galera, sua câmera aqui, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre o mercado livreiro, sobre a leitura, a importância da leitura, sobre como é que funciona toda a dinâmica do mercado livreiro hoje e também no passado, né? Como é que a gente chegou a trabalhar em livraria e o que significa, qual a importância desse segmento na cultura brasileira. É isso aí. A gente estava batendo um papo aqui, gente, antes de entrar ao vivo com vocês, e a gente vai conversar sobre muita coisa legal hoje. Eu queria, Diogo, que você começasse falando um pouquinho sobre a sua história. Todo mundo tem uma história, e uma história que vale a pena contar. Essa é a verdade. A sua história vale a pena contar, a minha vale, a do Diogo vale. Porque a nossa história pode ser usada para transformar a vida de outras pessoas também, para impulsionar, para motivar. E queria que você falasse, então, dessa tua infância, se essa paixão pelo livro já é uma coisa nata, ou se você teve que aprender, né? Quem foi o seu maior, digamos assim, motivador, né? Se foi a família, se foi, de repente, a escola, né? Para você se voltar para essa área. Eu acho que na infância tinha duas grandes lembranças que me remetem à leitura, né? A primeira delas foi a coleção da Barça que minha mãe tinha na estante dela. Gente. A Barça seria a Wikipedia de hoje. Meu Deus! Né? E essa é uma primeira grande lembrança. Foi ali que eu comecei a me interessar pelo conhecimento. Né? E como você tem a Barça, né, tinha uma grande, era como se fosse uma enciclopédia, né? Então você tem muitos conhecimentos ali integrados. Então eu gostava de ler sobre muita coisa diversificada, né? Tanto Esse mais ou menos que idade? 10 anos? um pouco menos. Um pouco menos, então, legal. Porque uma criança hoje, uma criança de 8 anos pegar a Barça para ler um negócio... E me fala sobre a Barça, porque eu não me lembro. Eu lembro da coleção, vejo ela nas bibliotecas assim, mas se tem imagens, porque nessa faixa etária aí, as crianças gostam também de acessar um material com imagem, né? Ela tem? Ou é tipo um dicionário mesmo? Poucas imagens. Então, tinham poucas imagens, mas eu, de um lado, eu comecei a me interessar por ler a Barça. Tinha algumas enciclopédias que minha mãe tinha, e aí tinha algumas imagens, e foi ali eu me interessei pelo conhecimento. Um pouco antes da Barça, eu lembro de uma experiência na escola, no período de alfabetização. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, muito calada na escola. Talvez, não sei, um leve autismo, alguma coisa assim. E eu lembro que eu estava aprendendo a ler
E um dia eu simplesmente na escola peguei a cartilha, tava todo mundo conversando ali, a turma normal. Eu peguei a cartilha por iniciativa própria e comecei a ler. De repente, eu percebi que a turma estava quieta. A professora tinha pedido para a turma ficar quieta. E quando eu olhei, estava todo mundo olhando para mim, lendo a cartilha. E ela pediu para a turma bater palmas para mim. Aquilo me deu uma sensação, inclusive no meu discurso da Academia de Letras de São João, eu comentei isso. Aquilo me deu a sensação de que aquilo que eu estava fazendo, ler, era importante. Muito importante. Não é só sensação, não. Ativou mesmo no seu cérebro esse comando. Exatamente. E você guardou isso na memória. Foi literalmente isso que aconteceu. Fantástico. Você vê que uma atitude simples de uma professora, e aí vai um recado para os meus colegas educadores. Às vezes a gente está na sala, a verdade é que a gente perdeu a paciência e dá aqueles gritos, e as crianças gritando, mas um ato tão simples, tão relevante, que vai acompanhar a história da criança para a vida inteira. Olha, fantástico. E aquilo me gerou a sensação de que, olha, eu estou fazendo algo importante, né? E depois, quando a gente vai começar a ler, se interessar por outras coisas, eu comecei a ler outros autores. Eu falei, caramba, essa pessoa se tornou importante porque ela escreveu. Ela não precisou fazer nenhum ato heróico na vida. Ela escreveu um livro, ela expôs as suas ideias ali, e aquilo ali marcou a história. Claro, eu era um adolescente, ainda uma criança. Claro, esse é o plano ideal, né? O plano da paixão. Esse plano da paixão vai se confrontar com a realidade. Sim. Aí você tem toda uma série de dificuldades em cima nesse trajeto. Porém, essa experiência infantil vai conduzir essa paixão que eu tenho até hoje. A vida toda. E que vai fazer com que eu persista nesse caminho até hoje. A importância desse período que molda a personalidade e a vida daquela criança, do adulto que aquela criança vai ser, né? Sim. Legal. E você falou sobre escrita, no final vou perguntar as pretensões para a escrita do livro. Você escreve bastante, Diogo? Bastante. Publiquei já 5 livros, porém dei uma parada, né? Parei de publicar, mas não parei de escrever. Porque tem toda a gente pode falar sobre isso numa outra live, né? Tem todo um processo para publicar no Brasil. Sim, né? Toda uma história, todo um drama, eu vou chamar de drama, tá? E drama dos profundos para publicar no Brasil. E no caso dos seus livros, é mais sobre o quê? Porque desde a primeira vez que eu te conheci, eu percebi que a tua paixão, assim, teu foco e direcionamento é a filosofia. A filosofia, a sociologia. Eu me formei em filosofia, mas antes comecei a fazer teologia. O estudo das religiosidades é algo que me apaixona até hoje. Então, eu sou a área de filosofia da religião, ciências da religião, teologia, tudo isso me fascina até hoje. E eu gosto de escrever, gosto de pesquisar, gosto de ler o que foi produzido recentemente ou até não tão recentemente sobre o assunto. Então, são áreas que me fascinam. Porque abre muito a nossa mente. Né? Sim, gente, se desconstrói. Incrível. Quando eu fui fazer teologia, tu concluiu teologia? Não, teologia não. Volta e conclui, então. Tá todo mundo me puxando. Volta e conclui. Quando eu estava fazendo teologia, assim, as pessoas pensam que vai fazer teologia por causa de uma religião só, digamos, o cristianismo, ou porque vai aprender a Bíblia. Gente, não. É muito mais amplo. Vai muito mais além. Primeiro que eu também sou apaixonada por filosofia, não fiz filosofia, sou pedagoga. Mas essa área eu acho que se não entender um pouco de filosofia, de fato, você nem entende muito a Bíblia. Né? Todo o contexto ali dos impérios, tudo que aconteceu, você não compreende, porque ali tem muito da cultura romana, né? Todas as culturas, persa, enfim. É muito legal. Então, Diogo, você falando pra gente aí, essas histórias da infância são histórias importantes. Comecei por isso, porque nessa fase molda muito, né? Tudo que a gente vai ser. E eu acho legal, você falou aí sobre o seu jeito de ser mais quieto e tudo mais.
Aí esses dias eu estava até postando também sobre a dislexia. Alguém falou assim, não fica postando essas coisas na internet, não. Eu falei, não, pode postar. Sabe por que hoje pode postar? Porque hoje a gente tem conhecimento. Graças a Deus, né? Sim. Hoje a gente estudou, né, a neurociência, a neuropsicopedagogia, a psicologia, trouxe pra gente essa clareza. Sim, então, a sim. gente já entende por que a gente agia daquela forma. Sim, né? sim. E de como isso foi importante para marcar a nossa vida. No meu caso foi o contrário, mas que também me motivou a criar o Clube do Livro. No meu caso não foi uma experiência positiva, foi negativa. A minha diretora trancava a escola, a biblioteca, porque eu sempre fui apaixonada por livro, mas nunca tive muito acesso na família, no caso. Tinha muito acesso à Bíblia, que era o nosso livro primeiro, mas não acesso a outras literaturas. E aí a diretora trancava a biblioteca. Ela dizia, vocês vão destruir os livros. Ai, Jesus. Só que aquilo entrou no meu coração, de fato, e eu falei, não, vou voltar nesse bairro e vou dar acesso a todas as crianças ao livro. Por isso a razão da biblioteca lá, da biblioteca comunitária lá onde eu nasci, lá, porque foi uma coisa que me marcou. Graças a Deus, marcou negativamente, mas eu consegui transformar isso no positivo. Sim. Que esse é o legal da vida, a gente pegar esses pontos negativos de tudo que a gente sofreu, das nossas dificuldades, e transformar em alguma coisa boa. Então, agora vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Você falou que estudou filosofia. Vamos falar um pouco dessa trajetória profissional, então. Você é livreiro. Né? Eu custava entender quando você dizia, olha a minha ignorância, quando você dizia, eu sou livreiro, eu falei, livreiro? Não entendia, às vezes, como uma função. Mas isso é uma função. É uma função. É uma função e a pessoa se especifica para isso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, no cenário internacional, por exemplo, na Alemanha, livreiro é um curso universitário. Olha só. Existem pessoas que fazem faculdade para trabalharem especificamente em livrarias. Isso é muito comum na Alemanha. No Brasil, não existiu essa formalização ainda. Mas o livreiro, sim, é uma profissão. Basicamente, é quem trabalha em livrarias, recebe essa alcunha, né, de livreiro, e é formado para saber indicar livros, né? Trabalhar com todo o setor do livro dentro de uma livraria, né? Toda a dinâmica do livro dentro de uma livraria, porque não envolve também só a questão comercial. Você envolve toda uma questão administrativa e também, principalmente, de saber ser um bom indicador de leitura. Conhecedor da leitura, eu acho, de fato. Primeiramente, a paixão. Tipo, como é que a pessoa vai exercer uma função de livreiro se não... Exatamente. Né? Você falou desde o começo aí que você se apaixonou pela leitura, primeiramente. Então, tipo, a pessoa que trabalha numa função dessa, no mínimo, tem que gostar de ler. Sim. No mínimo, ser um leitor ativo. Exato. Para indicar, para orientar. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com o livro... Sempre as pessoas que trabalhavam comigo, tenho 2 grandíssimos amigos que são livreiros, assim, que foram importantíssimos para a minha formação. Deixa um abraço para eles, o Flamínio Lobo e o Roberto Rosa, né? Provavelmente vão me assistir posteriormente. Foram importantíssimos nesse meu trajeto para me tornar livreiro. E eu, como vim da filosofia, das ciências humanas, eu estava com a minha leitura focada nessas áreas. E aí, quando eu me dediquei a querer ser livreiro, você quer ser livreiro? Então passe a ler mais literatura. Eu lia muito pouco literatura. Na verdade, eu não me interessava por ler literatura. Eu comecei a me apaixonar por literatura quando eu comecei a trabalhar em livrarias. E você começou pela literatura brasileira? O que você buscou primeiro quando você começou a ler literatura? Porque a literatura brasileira é muito diversificada. Sim. Eu não vou falar aqui que ela é difícil, não é difícil. Ela é diversificada. Você vai pegar um autor, ele é diferentão do outro, e você, caramba. Sim. Na verdade, eu comecei pela literatura estrangeira, né? Eu lembro de 2 grandes indicações do Flamínio, inclusive, que foi O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, que foi um livro assim que me marcou profundamente. E outro livro o Adem Arábia, do Paul Nizam, que foi um filósofo e também escritor francês, que eu li e me apaixonei por aquilo. Falei, caramba, isso é maravilhoso.
Depois, o Roberto Rosa me indicou um livro, eu lembro até hoje dessas indicações, o livro do Raduan Nazar, que é um autor brasileiro, né, que me indicou os livros do Raduan Nazar, que também é um escritor que escreve quantitativamente pouco, mas do ponto de vista de qualidade é impressionante. Qual é o foco principal assim dele? Ele tem um livro, ele tem um livro chamado Um Copo de Cólera, e tem um outro livro dele que eu esqueci o título. Então é mais no estudo do ser humano mesmo? Sim, sim. Sou apaixonada por essa Não, parte. e é maravilhoso. A obra completa do Raduan Nazar é um livro de 400 páginas. Ele já é um senhor idoso. É um livro, a obra completa dele, de tudo aquilo que ele escreveu, é muito pequena. Porém, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio Camões de literatura. Para você ver a importância da obra do Raduan Nazar. Ele deve misturar tudo ali também, um pouco de psicologia, sociologia, construção. A obra mais famosa dele é o Lavoura Arcaica, um livro chamado Lavoura Arcaica, que é a história do filho pródigo contada às avessas. Esse aí vou gravar, hein? Excelente livro, muito polêmico. Como é? Lavoura Arcaica. Lavoura Arcaica. Que é e que virou filme com o Selton Mello. E é bem polêmico esse livro. Um monte, assim. Enfim, mas foi ali que eu comecei a ler literatura. Né? Eu comecei a trabalhar em livrarias porque eu queria já trabalhar em livraria e enviei o currículo para a Livraria da Travessa. Né? Um ano se passou. E eu achei que o pessoal viu meu currículo, não se interessou. Um ano se passou e eu fui contratado para trabalhar na Livraria da Travessa como estoquista, não era nem como livreiro. Era para trabalhar no estoque. E ali foi um ano de muito puxado. Né? Imagina. O lado excelente foi o know-how que a gente ganha quando a gente começa a trabalhar com livro. Você conhece muitos autores, você conhece muitos escritores. O leque. Muito, absurdamente. E você começa a entender como é que funciona a rotina de uma livraria. Eu sou profundamente agradecido à Livraria da Travessa pelos anos que eu fiquei lá e conheci muita coisa, como eu conheci a rotina de uma livraria. Tanto que quando eu fui trabalhar muito provisoriamente numa outra livraria, eu achei completamente diferente. Eu falei, caramba, e aí rola aquele estranhamento, né? Hoje em dia a gente sabe que cada livraria tem o seu modus operandi próprio. Exato. Né? Existe uma estrutura básica, que é própria de todas as livrarias, mas também existe um know-how próprio de cada livraria. Cada livraria tem a sua cultura de trabalho. É porque o mundo está muito multiverso, será que eu posso chamar assim? Como eu vou dizer isso? São múltiplas atividades, ninguém é muito único hoje, né? Uma livraria não pode ser só livraria. Se você for só livraria... Daniele, mas como assim? Igual a gente estava aqui alinhando algumas coisas, né? Uma livraria precisa organizar sarau, uma livraria precisa organizar um lançamento, uma livraria precisa trazer o povo para dentro para gerar esse interesse pelo livro, pelo que está ali, né? Exposto, pelo que está sendo oferecido. Não é, igual você falou, não é só comercial, né? Exato. É também toda uma construção. Acho que é a construção do aprendizado mesmo, de fato. Principalmente isso. Muita autoestima também, movimentar esse pessoal para estar ligado à leitura e ao livro. Exatamente. Né? Essa é uma grande diferença, por exemplo, entre a Travessa, que está crescendo, inclusive, é uma rede de livrarias que está crescendo, e pelo que aconteceu com a Saraiva. Pois é. Eu trabalhei 3 meses na Saraiva. E a diferença é gritante. Foi gritante. Por que isso? Por que a Travessa é uma rede que cresce? Porque ela foca no autor. Né? Ela quer gerar eventos literários constantemente no espaço nos seus espaços. Né? A Saraiva estava muito focada na questão simplesmente da venda. Tem que vender como se fosse, se o livro fosse sapato, sabe? Né? Então, claro, isso outros como se o livro fosse batom. Exatamente. Inclusive, os livreiros da Saraiva não precisavam necessariamente ser leitores. Né? Eles eram contratados simplesmente como um vendedor, independente
se focava mais a qualidade de saber vender do que propriamente indicar livro. Aí também eles esqueceram de um detalhe super importante, né? De repente, por isso a falência. Como você vai vender algo que você não conhece? Sim. Então, o primeiro requisito é ler. É ser leitor. Esse deveria. Sim. Né? Esse é o grande diferencial de uma travessa. Por exemplo, todos os livreiros da travessa são pessoas que conhecem muito de uma determinada área. Isso também foi importante para mim. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar na travessa, você via que cada um tinha uma especialidade. Sabia muito de literatura brasileira, o outro sabia muito de filosofia, o outro sabia muito de ciência, e a troca entre a gente era absurda. Já dava uma mesa redonda era maravilhoso. Só entre os livreiros. Exato. E aí qual era o lado excelente? Quando chegava alguém, eu quero um livro, por exemplo, meu foco era filosofia. Quero um livro de literatura brasileira, o que você tem para me indicar? Se o fulano não tivesse, eu já sabia pelas trocas que a gente tinha, pela conversa que a gente tinha, do que indicar, mesmo eu não tendo lido. Lido de fato. Porque também isso é uma coisa que a gente precisa saber e gravar, né? Pra gente não se desesperar. Sim. É impossível saber de tudo. Sim, é impossível ler tudo, igual você falou. Cada um vai estar ali direcionado para sua área para ajudar naquilo. Exatamente. E é isso que é o máximo que eu acho também, na verdade. É a troca. Isso que é maravilhoso. Era maravilhoso. É muito legal essa sua experiência. Aí esses tempos de livraria, mas o que gerou, falando de livraria ainda, para depois eu te perguntar o que gerou esse desejo seu de ter sua própria livraria, vamos falar então do desejo de você, como nasceu, porque você, a Córdula é uma livraria que você está administrando, ela não tem aí um ano ainda, né? Mais ou menos. Um pouco mais, Não, do projeto e tudo já, que eu vejo que você tem um projeto, mas isso aí, tô falando assim, da execução de fato, não do planejamento. Porque o planejamento sempre tem aquele período todo de 6 meses, seja lá quanto tempo for, de planejamento para fazer as coisas acontecer. Eu tô falando da abertura de fato, um ano, né? Mais ou menos. Tem um ano. A gente fez fez um ano agora, em agosto. Show de bola. E aí, como é que foi? A pergunta é sobre como o momento que você enxergou, poxa, quero isso para mim, quero uma livraria. Por que também, na verdade? Já que o mercado, olhando para esse lado, enfrenta graves problemas, né? Igual você falou da Saraiva, grandes livrarias fechando, né? Enquanto o mercado digital cresce absurdamente, por diversas razões. Então, assim, só abrindo um parênteses, vamos falar um pouquinho do mercado livreiro, né? O que está acontecendo com o mercado livreiro agora? O que está acontecendo com as livrarias é que é um modelo de livrarias que está em falência, que são os megastores, né? Aquelas grandes redes de livrarias. É justamente esse grande modelo que está quebrando, por alguns motivos, na verdade. O primeiro deles, porque o modelo de megastore foi um modelo muito importante para a década de 80 e 90, né, que explodiu nesse período. Porém, à medida que o mercado foi perdendo fôlego, né, ficou insustentável manter essa estrutura, manter essas grandes estruturas, do ponto de vista financeiro mesmo. Né? Sempre quando o mercado vende menos, o que aconteceu com essas grandes redes foi: eu preciso ter uma decisão de pagar os meus fornecedores ou manter o espaço. Essa conta, inevitavelmente, não bate. Né? Foi o que aconteceu com a Saraiva. À medida em que as vendas diminuíram, ela precisou decidir: ou eu pago essa estrutura, essa grande estrutura, ou eu pago os meus fornecedores. E ela começou um grande movimento de calote às editoras para poder manter a estrutura. Essa conta é óbvio que ela não bate. Né? O que vai acontecer lá na frente? Elas vão entrar em falência, em processo de falência, que vai ser postergado em recuperação judicial. Durante muitos anos, a Saraiva entrou na justiça num processo de recuperação judicial. Nesse interim, eles resolveram fazer alguns aportes de segurança. Foi o caso da Siciliano. A Saraiva é dona da Siciliano, que não faliu, na verdade.
A Siciliano foi uma outra rede de livrarias que a Saraiva comprou porque eles pretendem voltar futuramente, não como Saraiva, mas como Siciliano. Eles compraram o Siciliano e guardaram lá na gaveta. Falaram, vamos deixar esse projeto aqui para a hora que der ruim. Exatamente. A gente tem como escapar. Exatamente. E é isso que é o grande... Então, mas aí é aquilo que a gente estava falando. Se volta essa Siciliano, né? Seja qual for o nome que eles queiram usar, porque a nomenclatura, né? Sim. Eles precisam se adequar. Aquilo que a gente estava falando no começo. Se adequar ao novo modelo das livrarias. Exatamente. Porque você falou você estava falando também da Travessa. Isso. Então, por que a Travessa é uma grande livraria e não faliu e está de vento em polpa? Exatamente. Aí o que acontece? Os grandes megastores quebraram. Aconteceu a mesma coisa com a cultura. A cultura aconteceu a mesma coisa. São grandes megastores que se tornaram financeiramente inviável. Por outro lado, o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo? São Paulo você tem um crescimento muito grande de pequenas livrarias. E está cada vez maior o número de pequenas livrarias, que são espaços menores, com um acervo mais selecionado e que você consegue manter o espaço. Em paralelo. E esses espaços são espaços múltiplos também? Múltiplos que eu digo assim, tipo, uma cafeteria, uma livraria, um lugarzinho, um espaçozinho de treinamento e uma livraria, né? Porque esses espaços são os espaços da atualidade. A pessoa quer ir lá, vai tomar um café e também... Exatamente. A pessoa quer ir lá, tem um curso, que tem tipo um centrozinho de treinamento, uma coisa pequena, digamos, uma sala de 30... pessoas, não sei o que, mas também tá ali o livro e a livraria. Exatamente, são espaços de cultura. São espaços de cultura. Espaços menores, espaços onde tem várias atividades culturais acontecendo simultaneamente. A gente chama hoje de espaços de convivência. Espaços de convivência, né? Isso. Essa é a grande tendência do mercado livreiro no Brasil. Já está sendo muito popular em São Paulo. Você tem muitas livrarias segmentadas, por exemplo. Você tem uma livraria focada em só literatura infanto-juvenil, ou só literatura infantil. Tem uma livraria em São Paulo, que agora eu não vou me recordar o nome, que é uma livraria só focada em literatura feita por mulheres. Todo o acervo são de autoras. Você não tem livros publicados por homens ali. Separando nichos, né? Exatamente. Para poder alavancar aquele público. Escolher um público e... Exatamente. Então, isso está muito popular em São Paulo. Interessante. E aí, o que a gente tenta fazer? Trazer isso para o Rio de Janeiro, né? Daí nasceu também a proposta da Córdula. A Córdula não nasceu só por isso, né? A Córdula, ela nasceu em paralelo pela possibilidade, eu já estava trabalhando numa outra livraria, surgiu uma possibilidade de demissão em massa, né? Crise do setor, enfim. E eu falei, preciso fazer alguma coisa antes disso acontecer. E daí eu comecei a fazer pequenas feiras, né? Inventei o nome Córdula, né? Que vem de coração, a palavra córdula. Muito legal. Vem de cordes, né? Que é uma palavra latina para coração. O símbolo também, o logo que você escolheu é bem bacana. É um coração. E aí depois eu fui descobrir outros significados dessa palavra. Ela também significa... É nome de um filme na década de 50, né? Córdula. É nome de uma santa católica, a Santa Córdula. E também é nome de um artista potiguar, que tem que trabalha a questão da religiosidade no sertão. Que legal. E aí foi descobrindo esses outros significados que estão ali sempre atrelados à cultura, à leitura, à literatura. Foi do nada assim? Foi tipo um flash, uma inspiração mesmo? Porque eu pensei assim, eu preciso de um nome que tenha sonoridade. Eu não pensei nem tanto no significado. Mas bateu legal mesmo. E aí veio Córdula e eu comecei a investigar, a crescer essa ideia. O coração é tudo, é a alma, é de onde vem mesmo tudo, né? Esse livro da Carolina, da Carolina Maria Jesus, a gente fez, eu e a ilustradora, 3 capas para chegar nessa, por causa do coração. Porque aqui é uma janela que sai do coração, né, da alma dela para o mundo. E a história da Carolina é sobre isso, sobre ela escrever para o mundo com a alma de coração
formação e da forma que ela era mesmo. Sim, a identidade dela tá na escrita dela. Então, assim, é um nome que muito forte, muito promissor. Sim. Né? E a gente começou a fazer as feiras, né, na Baixada. A ideia é fazer... Por quê? E um outro aspecto, né, do nascimento da livraria era... Bom, eu trabalhei em livraria durante muito tempo, sempre nos centros, né, nos centros urbanos. Por que não trazer isso para a Baixada Fluminense? E aí tem uma outra questão. Todo o estereótipo que as pessoas têm em relação à Baixada Fluminense, né? Sempre ouvi dos meus amigos livreiros, poxa, será que isso vai dar certo, cara? Eu acho melhor não é legal, eu acho que pode ser um problema para você. Então, tem toda uma série de imagens estereotipadas a respeito da Baixada Fluminense, e que eu falei, eu compro essa ideia, eu me arrisco nessa ideia, porque eu quero fazer com que tenha uma livraria de fato, uma livraria de bairro na Baixada Fluminense, que integre a cultura da Baixada Fluminense, os artistas, os autores na Baixada Fluminense. E aí nasceu a Córdula, né? Eu acho que devagarinho a gente tem vencido esse preconceito, se eu posso chamar assim, entre aspas, né? Porque eu também estava esses dias num outro lugar e a pessoa falou assim, você é de Nova Iguaçu? Acho que era Petrópolis que eu estava. Foi na feira de Petrópolis. Aí alguém falou, você é de Nova Iguaçu? Eu falei, foi. Ela falou, vocês estão fazendo um trabalho bonito lá em relação ao livro. Eu falei, estamos. Então, assim, de certa forma, as pessoas já estão começando a entender, a se despertar e a ver que a gente produz cultura, produz literatura e tem desenvolvido nessa área, graças a Deus, porque isso precisa acabar, gente. Sim. Né? E de coragem, eu acredito que quando eles falaram isso, né, os seus amigos no caso, visando também a parte financeira. Sim. Né, porque o empresário, se você é um empresário de certa forma, você vai falar assim, não, eu vou abrir onde tem o poder aquisitivo maior para eu alavancar. Só que as pessoas que estão lá na Baixada, as que têm o poder aquisitivo menor, elas também querem ler, elas também querem comprar, elas também precisam, né? Sim. Então, assim, de certa forma, é inclusivo. Você dá oportunidades para essas pessoas também terem esse acesso, né? Tem uma frase aqui, porque você falou, quando a gente estava conversando antes sobre Rubem Alves, vou deixar um poema dele aqui no meio da nossa conversa, aí você conta pra gente aquela história. São sempre histórias boas, né? Das oportunidades de conhecer grandes autores, de participação de feiras, por exemplo. Sim, né? Você conhece muita gente importante. As pessoas falam assim, para que você participa de Bienal? Né? Não vende quase nada. Eu falei, engano. Carolina, por exemplo, foi um sucesso na Bienal do Rio ano passado. E também não é só sobre a venda, igual a gente estava conversando, é sobre as conexões. A Bienal é um divisor de águas na nossa vida, na vida do autor. Você conhece grandes editoras, você começa a perceber pelas palestras, pelas conversas e tudo mais, a gente cresce muito. Como o mercado tá, você começa a sentir, você faz muito networking, né? Muitas conexões que te levam, que fazem você crescer muito. Então, assim, não dá para abrir mão, né? E o povo fala, não dá para abrir mão. O Rubem Alves vai falar assim, todo conhecimento começa com um sonho. O sonho nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina, brota das profundezas do corpo, como a alegria brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa: contem-me os seus sonhos para que sonhemos juntos. Muito legal, né? Sim. É bem isso, né? Sim. A gente sonhar, acredito que antes de tudo, antes até do planejamento, né, para a Córdula nascer, você sonhou, idealizou, planejou. Então, é sobre isso, né, sobre o nosso sonho. Eu vou dizer que eu não imaginava assim, porque como uma pessoa dislexa, a gente não tem muito... Eu já não tinha muito contato com a literatura, né? Eu comecei a ler de fato mesmo já no 2º grau. Ler de fato. Né? Aquela coisa de ler uma historinha ou outra. Ler de fato. No ensino que eu fiz, formação de professores, em, sei lá, 98, quando ainda era aquela formação muito antiga, né? E foi lá que eu tive esse acesso. E dali fui me apaixonando mesmo pela literatura. Eu gosto de literatura.
E das pesadas, assim, pesadas tipo Clarice Lispector, entende? Que quem já leu Clarice vai entender o que eu tô falando. Sim, sim. Ela vai de um extremo ao outro, né? Deixa você tonto, né? Clarice deixa a gente tonto. E aí, conta pra gente um pouquinho, você estava me contando aqui daquela história do Rubem Alves, que você foi convidado uma vez durante um determinado período da minha vida, ligado à teologia, enfim, eu tive um grandíssimo amigo, o reverendo Carlos Alberto Chaves Fernandes, da Igreja Anglicana. E a gente conversava muito sobre teologia, enfim. E um dia ele, na sua comunidade, que ficava em Copacabana, ele falou, Diogo, ele conseguiu trazer o Moltmann, Jürgen Moltmann, que foi um grande teólogo também, né, um teólogo alemão, que faleceu, inclusive, recentemente. Se eu não me engano, foi no ano passado ou no início desse ano. Ele trouxe o Moltmann para o Brasil. O Moltmann esteve umas 2 vezes aqui no Brasil. E nessa primeira vinda do Moltmann ao Brasil, ele levou o Moltmann junto com o Rubem Alves e o Leonardo Boff para um café da manhã na comunidade dele. Meu Deus, pensa isso. E aí, falou, Diogo, eu vou organizar um café da manhã com esse pessoal aqui na minha comunidade. Venha, porque eu quero que você os conheça. Infelizmente, eu não consegui estar presente, né? Mas recebi um pequeno e-mail muito gentil do Rubem Alves também, e comecei uma relação com a literatura do Rubem Alves, né? Ele é impressionante, né? Sim. Eu acho que o segredo dele é essa questão da alma. Ele escreve assim, te tocando. Não é uma escrita que passa despercebida. Ela vai no fundo ali, tipo, pô, o que esse cara tá falando é verdade. Um que eu gosto muito, incrível, eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Kierkegaard, né? Que foi um filósofo e teólogo também, né? Dinamarquês. Que também, na minha época de adolescente, para mim, foi importantíssimo, assim. Enfim, mas... daí nasceu a ideia da livraria, da Córdula, e a gente está nessa batalha pela cultura na Baixada Fluminense. Você já leu alguma coisa do Afonso Garcia? Não. É um professor da PUC. Legal. Escreve assim absurdamente também. No meu livro Ato de Ler, Transformação do Ser, eu usei vários assim livros dele, que ele fala da construção do ser humano, né? Que é um assunto que super me interessa, que eu quero ainda desenvolver de alguns capítulos do meu livro Ato de Ler. Ele fala sobre humano integral, muito bom. Um outro também, que também é que também é da PUC, é José Castilho, né? Esse pessoal da PUC é muito bom, de fato. Sim. Ele escreveu Deus e Nossa Felicidade, tem um outro livro muito interessante dele também. Todos eles trazem essa questão da construção do ser humano, né? Que é uma parte que eu gosto, ser humano integral, dessa união das ciências para transformação e construção, bem bacana. Aqui eu achei, você estava falando sobre teólogos alemães, né? Gente, eles são fortes, né? Eles são os melhores. Eles são difíceis a leitura, né? Tem um que eu gosto muito, não sei se você já leu, Guéchet, Adolf Guéchet, já leu? Não. Adolf Guéchet tem uma coleção inteirinha de, acho que são 10 livros, eu só tenho 7, os livros são caríssimos, eu ganhei 5, acredita? Legal. Chorei quando ganhei. Que foi na época, eu ganhei de um professor na época que eu estava escrevendo o Ato de Ler. Ele falou, não, lê, e realmente eu usei o Guéchet em muitos momentos do meu livro. Ele pega essa questão também. Aqui eu estudei Para Pensar, o nome da coleção dele. Aí ele fala, para pensar Deus, para pensar o ser humano, para pensar... Vai colocando várias questões ali. Muito bom também. Que o Guéchet, ele já pega muito questão de sujeito, subjetividade, uma coisa meio mais para psicologia, mas é bem, bem bacana. Aí vamos lá, vamos falar aqui. Legal essa história, hein? Eu ia guardar meu e-mail lá do Rubem Alves para sempre. Dentro... essa experiência sua. Fala de alguns projetos. A gente estava conversando aqui um pouco antes.
Conversa tão boa de podcast que a gente vai, né, levando, mas a nossa live tem em média 1 hora. E a gente estava falando aqui um pouco antes de alguns projetos em relação a editais futuros, A gente sabe que esse ano, né, pessoal, aconteceu muita coisa em relação a isso. A gente teve editais abertos, da literatura não foram tantos não, mas na cultura em geral foram muitos editais. Conta pra gente aí essas novidades, que você está me contando. Então, ano que vem, todo ano a Unesco ela elege uma cidade como paradigma para a leitura, para a importância do livro. Ano que vem, 2025, foi eleito pela Unesco tendo o Rio de Janeiro como a cidade mundial do livro. E por isso, a partir do ano que vem, vai aparecer muitos editais, muitos projetos, seja do governo estadual, seja do governo federal, dando essa importância, a valorização do livro na cidade do Rio de Janeiro. Muito bom. Então, autores, pessoas ligadas ao setor do livro, autores, editores, livrarias, fiquem atentos a esses editais, porque serão importantíssimos para a valorização do mercado livreiro e toda a sua cadeia, né? Que começa lá com o autor e até a outra ponta, que é a livraria, serão muito importantes para vocês, né? Levando em consideração, as livrarias são esse outro elo dessa cadeia, então valorizem esses espaços, eles são importantíssimos para o próprio autor, para a divulgação do próprio autor. Com certeza. Né? A gente estava falando também, um outro assunto que você podia aí ressaltar, eu considero importante a nossa, eu também sou escritora, né? Algumas pessoas sabem, tenho 7 livros publicados, só meus, fora as participações em outras construções, mas da importância desses órgãos, tipo da Academia de Letras, de outros órgãos que a gente precisa tá militando, tá afiliado para lutar também por esses direitos, porque é uma luta, né? Vamos ser sinceros aqui, é uma luta diária. Não é só... a gente não quer convencer o outro, a gente quer que o outro experimente o que a gente experimentou. A transformação que a gente vive hoje, a gente quer que o outro viva também. E é por isso que a gente está nesse meio. Exatamente. Né? É engraçado que eu ouvi já várias vezes, desde quando eu comecei com essa história do Clube do Livro, que tem 6 anos, né? O projeto de incentivo à leitura e autoestima resgatada. Não tinha outra coisa para você fazer, não? Para você mexer, né? Outra coisa que de repente fosse te promover mais rápido, outra coisa que fosse... Mas as pessoas não entendem a satisfação e a alegria que eu tenho de ter realmente aberto a minha mente, de ter hoje a minha vida transformada, de ser uma pessoa equilibrada, de ser uma pessoa que tem uma visão mais expandida através da literatura. Então, é por gratidão também do que a literatura fez por mim. Então, assim, fala um pouquinho pra gente dessa importância desses órgãos, né? Porque você também é conhecedor, né? Tá sempre você faz parte, né? Da Academia de São Letras João. e Artes de São João de Meriti. E outros, né, também órgãos que nos apoiam nesse sentido. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente precisa estar atrelado a esses órgãos, a essas instituições que também tem como objetivo integrar autores, escritores, pessoas ligadas à cadeia do livro e também não só, artistas de uma forma geral, né? Uma dessas instituições é a Academia de Letras e Artes de São João de Meriti. Sim, existe uma Academia de Letras e Artes em São João de Meriti. E qual é a função de uma Academia de Letras? A primeira grande função de uma Academia de Letras, seja ela de São João de Meriti ou não, é ser a guarda da língua e da cultura de um povo, né? Essa é a primeira grande preocupação. E para isso acontecer, ela precisa integrar pessoas interessadas nessa preservação dessa cultura, na cultura do livro, na cultura da palavra, na cultura de uma forma geral. Em São João de Meriti nós estamos lá, eu ocupo a cadeira número 23, tendo focado, né, na literatura. A Academia de Letras de São João,
é uma academia muito diversificada, porque ela não é só de autores, não é só de escritores, mas também de artistas, de uma forma geral, não é? Nós nos reunimos sempre uma vez ao mês e além de participar de uma infinidade de eventos literários pelo Rio de Janeiro afora, né? Considero de suma importância, Sim. né? E cadê o pessoal? O Nova Iguaçu, hein? Vamos movimentar isso aí. Exatamente. Eu tava aqui. Cadê a Academia de Letras aqui, gente? Nova Iguaçu, chamando aqui, convocando a galera. Muito bom. Eu perguntei também já sobre a escrita, né? Você falou que publicou alguns livros. Seus livros são sobre filosofia, é isso? Sobre filosofia e teologia, basicamente. O meu primeiro livro foi muito... o nome do livro é Fé e Anarquia, o nome do livro. Meu primeiro livro, muito ruim. Eu considero hoje um livro muito ruim. A gente fez um lançamento lá na Igreja Batista de Vila Norma. Foi em 2007, se eu não me engano. Será que existe livro ruim? O meu eu considero ruim. Hoje em dia, eu lendo... É uma boa pergunta, não é? Eu acho que não existe livro ruim. Eu acho que existe livro de interesses, né? O meu livro... Será que existe? Não sei. Porque envolve outras questões, não só a questão do conteúdo. Envolve a maneira como você escreve. Eu falei, naquele momento eu ainda Na verdade, o autor vai crescendo. Exatamente. Isso é natural, né? Sim. O seu primeiro livro não vai ser como o seu. Inclusive, muitos autores... O Augusto Cury, que é um autor que escreve muito, né, e que vende muito e escreve muito também, ele tem esse hábito. Ele usa alguns pontos da escrita anterior dele, que são pontos mais relevantes para ele, e vai incluindo, aperfeiçoando a teoria dele, que é em relação ao estudo da mente, né, porque ele é doutor nessa parte. Construção do pensamento, enfim, e ele vai atualizando. Então, acho que é meio por aí, né? Aquele primeiro livro, aquela primeira experiência e depois... A função, acho que o que eu não tinha no primeiro livro, que depois eu fui ganhando, é saber reconhecer a sua voz como escritor. É aquele momento que você escreve, bom, escrevi, mas não é isso que eu queria, não é dessa forma que eu queria dizer, né? Quando o autor ele consegue identificar a sua própria voz, fala, bom, escrevi, mas foi dessa maneira que realmente eu queria ter escrito, né? Porque às vezes você escreve, mas você se incomoda com a forma pelo qual você escreve. Fala, olha, é essa ideia, mas não é dessa maneira que eu queria ter escrito. Eu acho que o meu primeiro livro, eu me incomodo muito por isso. Eu poderia ter escrito de uma outra forma. E você rola esse incômodo, até você descobrir eu tenho uma voz. sensação... a sensação, no caso, porque o meu primeiro livro de conteúdo filosófico, teológico e, né, foi o Atos de Ler a Transformação do Ser. Meu primeiro livro, de fato, foi o infantil, e depois que eu comecei a escrever dentro da faculdade de teologia. E aí, o que eu vejo? O que eu tenho vontade, não sei se é a mesma sensação que você está falando, é de... aperfeiçoar, mas aumentar, porque passa o tempo, a gente vai lendo mais, então a gente vai vendo, puxa, isso aqui encaixava aqui, isso aqui eu podia mudar, isso aqui a gente podia acrescentar, isso aqui não em relação à escrita. Você está falando em relação à escrita mesmo. A voz, que a gente chama de voz do autor, né? É a maneira, assim como o DNA, assim como a impressão digital, cada autor ele tem um modo próprio que o identifica na escrita. O exercício da escrita, o que forma um escritor é quando ele está confortável com a sua própria escrita. Maravilhoso, aí vai fluir. Exato. Quando ele fala assim, bom, é isso. É desse modo que eu queria escrever. E a gente chama isso de voz do escritor. É isso aí. Então, como é que você descobre a sua voz enquanto autor? Escrevendo. Você, à medida que você vai... Quanto mais você escreve, melhor você escreve. E quando a gente fala em melhor, não estou me referindo à gramática, à sintaxe, essas questões. Mas sim a maneira como você gostaria de transmitir aquela mensagem. Né? Show, isso aí. Você faz isso a partir do treino, então... E depois isso se torna tão... natural. tão fluido, se torna tão natural. Sim. As pessoas não entendem quando eu falo aquela frase, escrever é libertador. Que é isso.
Sim. É isso aí, é quando você encontrou a sua voz, Exato. é quando você sabe que está no caminho certo. Exatamente. E os leitores, eles também te dão retorno. Sim, Por exemplo, eu escrevi um dos livros, que eu acho que foi o segundo, para adultos, que foi o Diário de Esther. O Diário de Esther foi um livro que eu vendi, assim, absurdamente, porque se tivesse numa boa editora, na época não tinha instrução, não foi para uma editora boa e tal. O livro foi escrito em primeira pessoa, foi escrito com um público definido para mulheres. E o livro, assim, as mulheres... O retorno que eu tinha do livro era absurdo. Então, eu comecei a ver que eu era... Assim, tinha uma disponibilidade, talvez a minha voz, era para essa escrita. Uma escrita em primeira pessoa, que tocasse o coração das mulheres, que pudesse trazer à memória as coisas boas, mas também coisas que fariam elas refletirem sobre a sua pessoa, sobre a sua própria vida, sobre a sua valorização. Então, isso aí é fundamental, que eu acho. Eu tenho muita vontade, inclusive, não vou falar isso agora, porque a entrevista é para você, mas assim, eu estou escrevendo outro livro nesse sentido, porque eu percebi que o leitor, as leitoras, que o público é feminino, se apaixonaram por essa forma de escrita. É muito importante focar também, né, Diogo? Sim. Os seus outros livros também são focados? Sim. Na mesma temática? Eu tenho uma história sobre isso, inclusive. Porque o meu livro mais recente, que na verdade já tem um tempo, alguns anos, foi O Eterno e o Transitório, né? Que foi uma coletânea de textos que eu tinha um blog, juntei aquilo, não juntei todos os textos, fiz uma seleção e publiquei O Eterno e o Transitório. A diferença é que já tinha uma certa maturidade para escrever. Falei, consegui encontrar a minha voz, porém, eram textos muito diversificados. Você tem crônica, conto, poesia, ensaio, tem de tudo ali. Aí... Maravilha, bem rico. Não, então, aí eu fiz uma divulgação para publicar o livro, não tinha dinheiro para publicar. Essa é a nossa vida. Fiz uma pré-venda no Facebook. E uma das pessoas que compraram o livro antecipadamente foi o Paulo Scott, que é um autor lá do Rio Grande do Sul, premiadíssimo, autor da Companhia das Letras, enfim. Show. Ele falou, Diogo, eu quero o seu livro, eu vou ler o seu livro, mas eu não vou comentar o seu livro, porque autor iniciante tem alguns problemas e eu não quero te desestimular. Dito e feito, ele comprou o livro, pagou assim o livro e falou, olha, quando sair eu vou querer o livro, vou ler, mas não vou comentar. Ele teve o livro, recebeu o livro e depois ele comentou o livro comigo. É isso que eu ia falar, eu gosto que comente. Esse livro, O Ato de Ler, eu entreguei na mão de alguns grandes teólogos, que eu considero grandes teólogos, e falei assim, pode ler e me dizer, mesmo se for me destruir aí, pode falar. Porque a minha ideia com ele era tipo, como eu posso melhorar, né? Sim. Graças a Deus tive bons retornos dele. Sim, mas aí no meu caso foi o seguinte, o Paulo Scott disse assim para mim, Diogo, você precisa ter um direcionamento, porque tá tudo ali. O foco Você tendo um direcionamento, beleza, você consegue seguir nesse direcionamento e crescer como escritor. Mas tendo de tudo um pouco no teu livro, principalmente em específico nesse livro, o leitor fica perdido sobre a mensagem que você quer transmitir. Que você quer passar. E o que você gosta mais de escrever? Eu não sei se estou certa, mas eu sempre digo isso e para mim funciona. A gente precisa partir daquilo que mais nos apaixona, do que a gente é apaixonado. Sim. Né? Quero escrever mais sobre crônica, quero escrever mais, né? Conto, quero escrever mais poesia, né? O que de fato roubou o seu coração. Até hoje eu sou fascinado pela filosofia da religião. Filosofia da religião, ciências da religião. É o que eu gosto de escrever. É sobre isso. E, em paralelo, do ponto de vista da literatura, eu descobri que eu sou um bom contista. Eu gosto de escrever conto também, que são pequenas histórias curtas e que têm ritmo, né? Então, você termina aquele conto no mesmo ritmo. Então, e que por isso é quase que poético.
né? Tem um ritmo ali, aquela narrativa, ela possui um ritmo. Já vou montar um desafio pra gente aqui na Córdova. A gente pode montar um grupo de contistas, não precisa a gente começar com muitos, porque é um grande desafio para mim escrever conto também, mas eu tenho muita vontade de aprender. Sim. Eu acho que eu tenho no máximo aí 3 contos. Inclusive um tá publicado num livro que saiu agora, tá sendo lançado na Angola. Legal. Que reuniram autores da Angola e do Brasil. É um grupo que a gente tem, chamado Literar, alguma coisa assim, e o livro é A Última Chance para o Amor. Saiu agora, muito legal. Então eu publiquei um conto nesse livro, mas assim, eu sou muito desafiada com o conto. Aí qual é o desafio para você aí, pra gente organizar na Córdova? A gente pode estar montando, né? Sim. Um grupo que esteja interessado e tá fazendo lá na livraria esses encontros pra gente produzir. Eu cheguei a ver, não participar, mas a participar só das reuniões, mas não a produzir. Um grupo daqui de Nova Iguaçu, eu esqueci o nome deles agora, que eles faziam por semana, eu acho, encontros, e em cada encontro você tinha que levar um conto. E aí eles estabeleciam um tema muito legal. Acho que é uma ideia muito boa para seguir e para fazer crescer, né? Sim, sim. Esse é um segmento que está crescendo. Inclusive, na Baratos da Ribeiro, que era um sebo que funcionava em Copacabana, eles faziam essa rotina que era uma oficina literária que funcionava em 2 etapas. A primeira etapa era definido um tema, sei lá, amor, sei lá. E aí você levava para o evento seguinte o trecho de um livro de um outro autor focado naquele tema decidido na semana seguinte, na semana anterior. Então as pessoas liam aquele texto muito bom. no primeiro momento. Num segundo momento, as pessoas levavam contos ou poesia, um texto focado nesse tema decidido na semana anterior. Só que você não assinava o texto. Existiam pessoas que fariam a leitura, você não faria a leitura, você entregava para outra pessoa ler. Que máximo. O que acontecia? Terceiros liam aquele texto. Depois tinha a votação sobre o melhor texto. Assim que era decidido o melhor texto, o autor se revelava. Quem é que escreveu esse texto? Legal. E aí sempre ganhava um prêmio. Mas assim, igual a gente estava falando de foco, então vou falar sobre essa ideia aí. Eu penso, né, sobre isso, que é legal focar, né? Tipo, vamos escrever só conto, porque igual o autor falou lá, é muito diferente, né? Sim. Né? Por exemplo, eu queria muito crescer nessa área do conto, porque eu escrevo muito poesias, e as minhas poesias são assim, elas brotam, um negócio incrível. Uma vez... Esse livro aqui, a Pérolas Poéticas, eu fiquei tão intrigada que eu falei, não, preciso dar para alguém especialista na área. Aí, antes de eu publicar ele, eu mandei para uma especialista lá de Manaus, uma amiga, né? Ela trabalha com isso, em poesia, estrutura da poesia, tudo, porque eu não sabia de nada. Mas eu sabia que tinha uma regra para escrever poesia. Eu falei, e se eu tiver escrito muita besteira, essa poesia estiver muito ruim? Aí, quando ela mandou para mim de volta, ela falou assim, nossa, Daniele, sua poesia é muito criteriosa. Aí eu... sem entender nada, porque eu escrevo com a alma, né? Eu escrevia aquilo que eu via, que eu sentia. Aí eu, como assim criteriosa? Aí ela, você segue as regras, isso é bom, porque você vai alcançar um público leitor muito diversificado, gente erudita e gente que também só lê poesia porque lê poesia. Eu falei, que bom, fiquei sim super feliz, porque a gente que não estudou, né? Eu sou pedagoga, eu não estudei de fato a construção e tudo isso mais. A poesia eu escrevo com a alma, mas, por exemplo, é importante aprender a escrever tudo ali regradinho, certinho, né? E aí você dá para uma editora, por exemplo, a editora vai mexendo tanto nas suas coisas, eu não gosto, tá? Eu sou escritora chata nesse sentido, principalmente relacionada à poesia. Eu mandei para ela, não foi para ela mudar a estrutura, tanto que ela não mudou, foi para ela avaliar o quanto que aquilo estava dentro de uma norma ou não, e eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Então, assim, a proposta em relação ao conto é legal focar, porque a gente meio que se especializa naquele... Né? Sim. É uma coisa pra gente, é um projeto pra gente pensar. Então, para terminar aqui, porque a gente nem percebe, mas já passamos de 1 hora dessa live. Eu queria que você falasse sobre alguns projetos futuros, deixasse uma mensagem pro pessoal. Uma mensagem, né? Porque foi muito bom esse papo, acrescentou muito na nossa vida.
deixasse aí sobre os projetos futuros e uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o mercado livreiro, sobre leitura, sobre literatura, fazer indicações literárias. Quero deixar como mensagem, aliás, primeiro, né, como projetos para a Córdula. A Córdula é uma livraria que ainda está nascendo, né? Lentamente ela está crescendo na Baixada Fluminense. Então, valorizem as livrarias de bairro, frequentem as livrarias de bairro, comprem nas livrarias de bairro, esqueçam provisoriamente a Amazon. A Amazon tem problemas seríssimos para o mercado livreiro, levando em consideração que ela segue uma outra dinâmica que prejudica as livrarias, as pequenas e as grandes, com um grande propósito fundamental. Hoje ela vende livro barato para gerar um monopólio, para depois ela vender o livro ao preço que ela quiser. Então, tenham cuidado com a Amazon. E visitem as livrarias de bairro. São as livrarias das cidades de vocês. Comprando nas livrarias de bairro, vocês fortalecem o comércio local e, com isso, vocês crescem o comércio local. Vocês embelezam, melhoram a cidade de vocês. Isso aí. Então, Perfeito. Valorizem as livrarias de bairro. É isso. Show. Diogo, muito obrigada. Essa frase aí do Diogo é importante, né, gente? Fazer... e também outro ponto das livrarias que eu penso é esse contato humano, né? Sim. Depois da Covid, a gente passou por momentos tão difíceis e a gente tem que restaurar isso, né? Essa coisa de estar perto. Não é sobre a quantidade. Eu tenho 1000 pessoas no auditório. Sim. Não. É sobre aquele grupinho mesmo ali que está reunido, mas que troca e que cresce junto. Exatamente. E as livrarias de bairro permitem esse contato e essa troca. Gente, um grande beijo. Vamos ter novidades aí, hein, Diogo? Vamos, né? Novidade para esse pessoal. E estejam aqui com a gente. Muito obrigada, tá? E inscrevam-se, gente. Dá aí o like. Não tem como pedir, eu tenho que pedir. A gente precisa chegar a 1000 inscritos para alavancar mais esse canal. E a conversa tem sido tão importante, tem acrescentado tanto. Então, não só dá o like, mas manda o vídeo, se inscreve no canal, manda o vídeo para as pessoas que são dessa área de interesse, que querem ouvir sobre literatura, sobre cultura, sobre livro. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.